Nessa noite eu quero meditar com vocês em Efésios capítulo 6. E quem me conhece sabe que um dos temas que eu mais gosto de falar, né, um dos temas é missões, né? Mas hoje eu não vou falar de missões, eu acho, né? Eu sempre falo isso, mas eu sempre acabo falando de missões também, né? E batalha espiritual. E hoje eu quero falar um pouco sobre batalha espiritual. E Efésios capítulo 6 é um dos textos mais famosos por falar de batalha espiritual. E o apóstolo Paulo, que escreve essa carta, ele escreve a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, quem plantou foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, você vai ler lá em Atos, quando ele vai para essa cidade. Para quem não sabe, Éfeso fica hoje na atual Turquia. Então, não era muito longe ali da região da Palestina. Paulo, nas suas viagens missionárias, ele vai para aquele lado e ele vai plantar várias igrejas ali. Naquela região ali da Turquia ficam as famosas 7 igrejas do Apocalipse, né, que você tem lá em Apocalipse, falando as cartas das 7 igrejas, estão todas ali, uma próxima das outras, naquela mesma região, na atual Turquia. Quando Paulo chega em Éfeso, Deus fala para ele que ele iria ficar bastante tempo ali, que ele deveria ficar bastante tempo naquela cidade, porque tinha muita gente ali que Deus tinha para trazer. Deus traria muitas pessoas para ele naquela cidade, então ele ficaria muitos anos ali. E ele fica mais do que o normal, né? E nesse tempo que ele fica ali, lá em Atos, vai dizer que muitos milagres aconteciam, ao ponto de até a sombra de Paulo curar as pessoas. É muito interessante, porque lá no livro de Atos, quem escreveu Atos foi Lucas, né, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. E Lucas, ele divide o livro de Atos, primeiro falando sobre os milagres e o ministério de Pedro. Depois ele começa a falar do ministério de Paulo. E tudo aquilo que acontece, de uma certa forma, no ministério de Pedro, Deus também realiza por meio de Paulo. Então você vê, por exemplo, que Pedro ressuscitou uma pessoa, Paulo também ressuscita um homem quando ele cai do prédio. Você vê que Pedro ele curou muitas pessoas, Paulo também curou muitas pessoas. Você vê que Pedro, até a sombra dele curava algumas pessoas, e você vê que também Paulo, a sua sombra também curou algumas pessoas. Ou seja, ele vai mostrando que da mesma forma como Deus estava com Pedro, Deus estava com Paulo. Porque o ponto principal do livro de Atos não é Pedro nem Paulo. E nem Tiago, e nem João, e nem nenhum desses grandes apóstolos que a gente conhece. O livro de Atos é o livro de Atos do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Porque é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, estava agora sobre a igreja. E é por isso que a igreja agora, por meio de Pedro, por meio de Paulo, por meio de João, por meio de Tiago, por meio de mim e de você, por meio de nós, o mesmo Espírito se move e ele realiza no mundo as mesmas coisas que ele realizou por meio de Jesus. E é por isso que nessa história que ele vai contando ali, quando Paulo entra nessa cidade de Éfeso e esses milagres estão acontecendo, muitas pessoas ali eles eram adoradores dos deuses pagãos, os deuses romanos, os deuses gregos. E porque muitas pessoas se converteram num dia de batismo, né? Vários deles trouxeram livros, os seus livros, né? Vamos trazer como se fosse hoje livros espíritas, traziam vários livros, várias imagens dos deuses a qual eles adoravam, fizeram um montão e eles botaram fogo em tudo. E isso aconteceu num lugar público. Então imagina, tá? Imagina só, vamos fazer ali na frente. Aí traz um monte de imagem de santinho, traz um monte de livros de espiritismo, de kardecista. O que você acha que vai acontecer com o povo que tem ao nosso redor aqui, que é de centro espírita, ou que
vai gerar o quê? Gera uma perseguição. Pô, o que eles estão fazendo? Esses livros aqui é nosso. O que eles estão fazendo aqui com essas imagens que eles estão queimando? São imagens dos nossos ídolos, dos nossos deuses. E foi exatamente o que aconteceu. Levantou-se uma grande perseguição em Éfeso. Começaram a gritar, levaram para um anfiteatro que tem lá, e começaram a gritar nessa multidão, gritando, chamando para que... porque havia acontecido algo ali muito terrível aos olhos deles, no sentido de que agora essas pessoas estavam abandonando a religião antiga deles, mas mais importante de todas era a Ártemis dos Efésios, que era a deusa mais adorada ali. E ali eles estavam gritando e gritando ali, e começa-se uma perseguição naquele lugar. Paulo, ele quer vir para aquele lugar porque ele sabe o que está acontecendo, eles estão querendo bater, né, e apedrejar lá uma pessoa, mas aí eles seguram, dizem para Paulo, Paulo não vai lá porque senão você vai morrer também. E aí Paulo fica e só sei que a situação se reverte e nada de mal acontece. Mas é naquele contexto, né, de batalha espiritual real, onde milagres, curas, expulsão de demônios estava acontecendo. Ao mesmo tempo, perseguição dos líderes religiosos, querendo abafar a igreja, fazer o povo calar a boca. Né? Havia um discurso de inverdades, dizendo, não, isso daí não é certo, isso daqui que é o certo, não, isso daqui não é o... Né? Já ouviu falar, né, de fake news, né? Não, é isso que é o certo, aquilo que é o errado, não, isso daqui... E é nesse ambiente todo de inverdades, de lutas, de opressão, que o apóstolo Paulo está plantando a sua igreja. E é nesse contexto que depois, muitos anos depois de ele ter plantado essa igreja, ele escreve essa carta. Essa carta ela é escrita para uma igreja onde Paulo agora já não é mais aquele Paulo que estava lá, né, fazendo viagens missionárias. Ele está perto do final já da sua vida. Ele está nos últimos anos do seu ministério, porque ele está preso. Ele está preso, ele sabe que poucos anos lhe restam. E daqui a alguns anos, ele não sabe quantos, ele vai ser morto. E ele sabe para onde ele vai. E aqui nessa carta ele vai falar sobre várias características, várias coisas que ele vai falar aqui na sua carta aos Efésios. Mas no ápice dela, no capítulo 6, ele vai lembrar o povo, dizendo assim, olha, lembrem de uma coisa. Nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. A nossa luta, a nossa batalha, a nossa briga, a nossa guerra não é contra pessoas, mas sim contra principados, potestades e dominadores do mal. E eu quero ler esse texto e meditar um pouco com vocês sobre algumas dessas verdades que o apóstolo Paulo traz aqui, porque muitas delas a gente sabe, mas a gente esquece, não é? A gente esquece e a gente precisa lembrar. E outras talvez a gente nem perceba e a gente precisa redescobrir e entender como é que nós devemos, de fato, lutar as lutas que nós temos no dia a dia. Porque, querido e querida, você está numa batalha espiritual. Talvez você não tenha percebido isso, mas você está numa batalha espiritual. Nós estamos numa batalha espiritual. Satanás, ele só veio para roubar, matar e destruir. Jesus fala, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. E uma das armas que Satanás usa para destruir a vida das pessoas é se fazer despercebido, né? Você não percebe que ele está lá. Mas ele arma e ele nos deixa muitas vezes em situações tão confortáveis no nosso pecado, ou tão confortáveis na nossa ignorância da vontade de Deus, que a gente vai se afundando cada vez mais em situações, em coisas que nos afastam mais e mais de Deus. E aí esse afastamento de Deus, que é progressivo dentro de um conforto, porque é um conforto que vem do diabo, é um conforto que vem do pecado, porque o pecado ele é confortável. E esse pecado confortável vai me colocando numa situação em que a minha família, ela é afetada, os meus relacionamentos são afetados, o meu relacionamento com Deus é afetado, o meu relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, tudo é afetado e eu não consigo encontrar qual é a culpa, por que isso está desse jeito. E nós
nós não percebemos que nós estamos perdendo essa batalha. Nós estamos perdendo porque nós não percebemos que ela é uma batalha espiritual. E ela começa aqui dentro. A batalha espiritual, ela começa dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, nos nossos pensamentos. Bom, eu quero ler aqui alguns versículos. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 em diante. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O apóstolo Paulo está falando sobre a batalha espiritual. Se você ler os capítulos anteriores, se você ler a carta inteira, você vai ver que ele está falando da nossa vida com Deus, a sua vida com Deus. E muito do que ele vai resumir aqui, nessa armadura, ele vai falar sobre verdade, justiça, ele vai falar nos capítulos anteriores. Então, ele está citando tudo aqui para a gente se vestir de algo que precisa ser agora um nosso estilo de vida. Por isso ele vai falar nos capítulos anteriores sobre esses detalhes todos ali, que não é uma armadura mística, né, que a gente tem que colocar no sentido de, vamos lá, visualizar, né, eu coloquei agora o capacete da salvação, né, vou colocar agora o escudo da fé, e eu visualizo isso. E tem gente que transforma esse texto num negócio místico. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo que nós precisamos nos revestir com essas características. Em outras palavras, mais do que simplesmente entender o que é a verdade, entender o que é a justiça, entender o que é a salvação, muito mais do que entender o que são esses elementos aqui dessa armadura, você precisa se tornar estas coisas. Você precisa trazer a salvação para a sua vida. Você precisa trazer a verdade para fazer parte de você, para que você ande na verdade. Assim como Jesus, ele, lá em João capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E depois vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é a encarnação da verdade, ele é a encarnação de Deus. Nós agora precisamos nos tornar em Cristo a encarnação da verdade, a encarnação da justiça. E somente em Jesus nós conseguimos fazer isso. É mais do que simplesmente dizer, eu sei o que é a verdade. É dizer, eu agora estou me tornando a verdade. Nós somos chamados para nos tornarmos a verdade. Nós somos chamados a nos tornarmos justiça. Não apenas apontarmos para o que é luz, mas nos tornarmos luz no meio das trevas. A única maneira de vencermos a batalha espiritual que temos na nossa casa, nos nossos trabalhos, na sociedade que está aí afora, com esses valores malucos que tem ao nosso redor, é se nós nos tornarmos a palavra. Por isso o grande desafio, meus queridos, é aquilo que eu chamo de o desafio da encarnação. Assim como Jesus, ele é a encarnação de Deus, nós precisamos nos tornar a encarnação, né? Nós precisamos nos tornar a encarnação da palavra. Nós precisamos nos tornar aquilo que de fato é a verdade neste tempo de inverdades. Nós precisamos nos tornar a justiça nesse tempo de injustiça.
E Paulo começa ali falando, né, antes de falar sobre vestir toda a armadura, ele vai dizer ali no versículo 10, finalmente fortaleçam-se no Senhor. É interessante essa palavra ali, porque quando Paulo diz fortaleçam-se no Senhor, lá no grego, a palavra que ele usa é endunomomai. Endunomomai tem uma raiz, a raiz é dunamis. E dunamis é poder. Lá em Atos 1, versículo 8, diz que vocês receberão poder, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, quando é que nós recebemos poder? Quando o Espírito Santo vem sobre nós. Jesus está deixando muito claro lá em Atos 1, que o poder só vem quando o Espírito vier sobre vocês. Então, até ali é interessante, porque Jesus, ele morreu, ressuscitou, apareceu diante dos discípulos, está lá junto com os apóstolos, ele está lá com eles, e o que Jesus diz para eles? Diz assim, olha, não comece o ministério de vocês agora. Está lá em Lucas isso, ele vai dizer, lá no finalzinho de Lucas, ele diz para os discípulos, não comece o ministério de vocês agora, fiquem em Jerusalém, orando, até que vocês recebam o que foi prometido do alto. O quê? Poder. Que vem quando? Quando vier o Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, Paulo, Pedro, Paulo não estava lá, Pedro, Tiago, João, todos vocês aqui, vocês ficaram 3 anos e meio comigo, 3 anos e meio, que vocês estudaram comigo, andaram comigo, de manhã, de tarde, de noite, vocês tiveram aula de teologia, bacharel, mestrado, doutorado, pós-doutorado, em todo quanto é tipo de assunto, de teologia bíblica, vocês aprenderam tudo sobre como expulsar demônio, curar, até ressuscitar, eu ensinei vocês como ressuscitar, tiveram aula de tudo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, 3 anos e meio intenso com Jesus. O que vocês acham que eles aprenderam, Jesus olha para eles e fala assim, vocês não estão prontos. Vocês não estão prontos. Fiquem orando. Até que vocês recebam o que foi prometido do alto. Ah, mas Jesus, a gente aprendeu tudo. Mas não estão prontos. Não importa o quanto você aprendeu, querido, da palavra de Deus. Não importa o quanto você sabe das coisas. Talvez você já tenha lido a Bíblia 10 vezes, 20 vezes. Não importa quantas vezes você leu a palavra, ou quanto você conhece aqui, se você não traz para cá, se você não se enche da ação do Espírito Santo, e se você não transforma isso que está aqui em algo real na tua vida, se você não submete tudo isso à ação do Espírito Santo na sua vida, não adianta nada. Não vai adiantar. E Jesus está falando para eles, esperem até que vocês recebam aquilo que foi prometido do alto. O Espírito. Por isso Paulo está dizendo aqui, fortaleçam-se em dunomomai, que eu prefiro traduzir com empoderem-se. Empoderem-se. Empoderem-se no Senhor. Como que a gente se empodera no Senhor? Paulo está dizendo assim, vocês vão entrar em batalha, porque tem uma batalha espiritual te esperando lá fora. Tem uma batalha espiritual te esperando lá no trabalho. Mas olha, para você enfrentar essa batalha espiritual, você precisa se empoderar. Se empoderar no Espírito, se empoderar na presença de Deus. Ah, mas como é que é isso? Paulo fala um pouco antes. Paulo fala na mesma carta, ele vai dizendo assim, não se embriaguem com vinho. Que leva a devassidão, mas encham-se do Espírito Santo. Como é que a gente enfrenta as dificuldades que estão lá fora? No Espírito Santo. Ah, meus queridos, mas sabe qual que é a maior provação que a gente tem no nosso mundo aí fora? Não são os problemas. Porque quando os problemas se levantam mesmo na vida do crente, o que o crente faz? Se ajoelha, ele ora, Deus tem misericórdia de mim. Mas o diabo ele já aprendeu essa lição, Então eu não vou fazer perseguição não, porque poxa vida, eu crio problema para os crentes vão tudo orar, o negócio fica difícil. Então eu vou atacar de outro jeito, entretenimento. Eu vou fazer o povo ficar distraído, ficar achando que está tudo legal. Eu vou lançar um monte de tentação. E aí, nisso, a gente acha que está tudo bem. E aí a gente vai se envolvendo mais e mais
no pecado. E é por isso que daí a gente não busca. A gente não se volta para o Senhor. E muitos de nós estamos perdendo a batalha na televisão. Estamos perdendo a batalha quando a gente não consegue desligar aquele bendito Netflix. Ou escolher direito o que deve assistir e o que não deve assistir. Quando a gente não tem domínio próprio sobre os nossos próprios olhos. Quando a gente está lá no quarto fechado e não tem ninguém olhando aquilo que a gente está vendo. É quando a gente está lá naqueles lugares e a gente toma decisões a qual nós não prestamos conta a ninguém. São lá nesses lugares, nesses momentos, onde a gente perde a batalha. E a gente precisa estar atento. A nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores desse mundo de trevas. Paulo ele vai dizer, fortaleçam-se no Senhor. Você quer vencer essa batalha? Você precisa se empoderar no Senhor, andar no Espírito, se encher da presença de Deus, se encher do Espírito Santo de Deus. É a única forma de você vencer. Queridos, a gente sabe que, nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Não é? Amém? Você merece a salvação? Não. Ninguém merece a salvação. Jesus morreu na cruz, mesmo sendo pecador. Mesmo sendo pecador. Ele morreu por mim na cruz, mesmo sendo pecador. Então eu sou salvo pela graça. Eu creio em Jesus, Jesus perdoa os meus pecados. Agora, como é que eu ando no Espírito? Agora é na carne, pastor. Agora você vai ter que fazer o negócio pela força, né? E falei, não, também é no Espírito, também é pela graça, também é por fé. É por fé. Os Gálatas lá não entenderam isso. Se você for ler a carta aos Gálatas, você vai ver que eles tentavam agradar a Deus com a sua própria força. Falei, bom, agora a gente está salvo, então o que a gente tem que fazer aí? Poxa vida, a gente viu lá que tem que se circuncidar. Vamos circuncidar todo mundo aqui da igreja. Falei, graças a Deus que isso não virou moda, né? Vamos circuncidar todo o povo aqui da igreja. Vamos agora, tem que guardar quais dias? Como é que é as festas que tem que fazer aqui? E aí Paulo falou assim, gente, Gálatas, vocês começaram pela fé, agora vocês querem completar a obra pela carne? Na nossa caminhada com Deus, não é só a salvação que é por meio da fé, mas a nossa caminhada com Deus é por meio da fé. Andar no Espírito, se empoderar da presença do Espírito Santo de Deus, significa andar pela fé, andar por fé todos os dias. Significa romper com os meus achismos, romper com a minha autoacusação, romper com as palavras que existem no mundo, romper com a tentação que existe no mundo, e eu andar pela fé, eu manter os meus olhos fixos naquilo que Deus quer que eu faça, naquilo que Jesus estava dizendo para mim, ainda que tudo e todos ao meu redor estejam dizendo que é impossível viver desse jeito. Porque Jesus, Ele pode. Quando eu penso em andar pela fé, eu lembro daquele momento de Pedro andando sobre o mar. Jesus estava andando sobre o mar. E aí Pedro viu, o povo estava todo assustado dentro do barco. E aí Pedro ele fala assim, Jesus, se é o Senhor, diz para eu ir ao teu encontro. O que ele fez? Ele desafiou Jesus para desafiar ele. Se é o Senhor mesmo, diz para eu ir ao teu encontro. E Jesus falou, vem. Gente, é tremendo ali, porque assim, a gente não pode andar sobre as águas, né? Se você tentar ali, você vai se afundar. Mas naquele momento em que Jesus disse, vem, Pedro podia andar sobre as águas. Porque não era a água simplesmente, Pedro estava andando sobre a palavra de Deus dita por Jesus. Porque Jesus disse, vem. Naquele momento ele andou, ele pulou do barco e começou a andar sobre as águas. Quando a gente ouve a voz de Deus, e é por isso que Paulo aqui ele vai dizer que nós precisamos lutar com a espada, que é a palavra de Deus. A gente precisa estar atento à palavra de Deus todos os dias na nossa vida, porque muitas vezes no dia a dia, lutando com os problemas que estão lá fora, com as dificuldades, muitas vezes o Espírito Santo está falando com a gente por meio da palavra de Deus, dizendo assim, vem. Mas a gente não ouve. E a gente não pula do barco.
e a gente não experimenta o sobrenatural de Deus. E a gente fica murmurando. Ao invés de a gente orar a Deus, a gente murmura a Deus. Ah, Deus, meu chefe é tão complicado. Senhor. Ah, Deus, esse marido que o Senhor deu, Deus, é a cruz que o Senhor colocou na minha vida, Pai. Ah, Senhor, esse vizinho, Senhor amado, esse som alto, Deus. Ah, esses salmos imprecatórios aqui de Davi, eu vou orar esses salmos para ele. Senhor, como é difícil. E a gente murmura para Deus, a gente não ora. A gente não coloca diante de Deus. E a gente precisa orar, colocar diante do Senhor, estar atento à voz. O que Deus tem para falar? Às vezes Deus está dizendo assim, pula do barco, que eu vou fazer algo sobrenatural aqui. Pedro, enquanto ele olhou para Jesus, ele andou sobre o mar. Na hora que ele parou de olhar para Jesus, olhou para o vento, para a água, ele começou a afundar. Nós temos afundado ou temos andado pela fé? A sua vida é uma vida ordinária, no sentido de que as coisas que acontecem na sua vida são as mesmas coisas que acontecem com todo mundo ao redor, porque você, como todo mundo, continua olhando para o vento e para o mar? Ou você está vivendo uma vida extraordinária, está andando sobre o mar, andando sobre as águas, com os olhos fixos em Jesus, porque você não está preocupado com o vento, não está preocupado com o mar, porque você sabe que não importam quais sejam as circunstâncias, Jesus faz você andar sobre todas essas coisas. Talvez a gente ore assim, né? Deus, faz o vento e o mar parar, faz acalmar, por favor. Não foi o que Pedro pediu, ele falou assim, eu quero andar sobre as águas, seja com tempestade ou sem tempestade. E às vezes é exatamente isso que Deus quer fazer, Ele não vai parar a tempestade na tua vida, Ele vai fazer você andar sobre ela. Mas para isso a gente precisa ouvir a voz de Deus e ter coragem de pular do barco e andar. Pular do barco e andar. Eu me lembro de algumas experiências assim de pular do barco. E uma dessas experiências foi aqui perto, aqui na Prudentópolis, numa viagem muitos anos atrás, onde eu fui fazer um processo evangelístico em várias casas e visitei a casa de uma senhora, e essa senhora estava cega, e eu tinha um método evangelístico, entregava flores nas casas, e fui entregar flor na casa daquela senhora, e ela saiu, né, e eu entreguei a flor para ela, disse, olha, né, Deus me mandou lá de Curitiba para cá, para entregar essa flor, e dizer para a senhora que Ele te ama, que Ele tem um plano para a sua vida, que Ele não te esqueceu, e Deus quer falar ao seu coração, e eu queria saber se a senhora gostaria que eu orasse pela senhora. E aí ela falou, sim, eu quero, por favor, ora por mim, eu quero voltar a enxergar. Aí a senhora tem outro motivo de oração também? E aí ela falou, ora pela minha família, ora por isso, por aquilo. Eu falei, claro, eu orei. Por todos os motivos, orei, Deus, se o Senhor quiser curá-la, cura. Terminei de orar, nada aconteceu. E eu falei, posso voltar amanhã para trazer um estudo bíblico? Eu falei, sim, pode voltar. Então tá, amanhã, 1h, 1h30, alguma coisa assim, eu volto aqui. Então tá bom. E eu estou saindo dali, e Deus na hora me pega e fala assim, você não tem vergonha, Eliana? Você não tem vergonha? Ela crê que eu posso curá-la. Você não. Ela crê, mas você não crê. E aí eu entrei em crise ali. Eu falei, mas Deus, mas como é que eu sei se o Senhor quer ou não quer? Eu falei, não, você não me perguntou se eu quero. Você presumiu que eu não quero. Você fez uma oração incrédula. Mas Deus, eu nunca vi o Senhor fazer algo assim. Eu sei que o Senhor faz, mas você crê que eu posso fazer? E aí Deus começou no meu coração. Eu parei todo o processo evangelístico. Eu fui lá para casa, fechei a porta do quarto, fui orar. Falei, Deus, e agora? E eu me lembro de colocar diante de Deus, dizendo assim, Senhor, eu só vou sair desse quarto quando o Senhor me responder. O Senhor pode dizer não para mim. E eu vou ficar tranquilo, em paz, porque o Senhor disse não. Porque o Senhor é Deus. Mas Deus, eu vou sair daqui só quando o Senhor me responder, sim ou não. Ou espere. Mas me responde.
fala para mim qual é a tua vontade. Eu quero que essa mulher seja curada. Eu me lembro de ficar horas orando e colocando diante do Senhor e orando, buscando de Deus. E lia a palavra e buscava orientação. Senhor, o que é isso? Mas e é isso mesmo? E eu me lembro de entrar numa crise teológica de horas ali, tentando ler, entender. E minha teologia virou de ponta cabeça naquelas horas de oração e vigília. E eu terminei de orar, eram umas 2 horas da manhã, quando eu senti a presença de Deus naquele quarto. Deus visitando e me dizendo assim, vai. Eu respondi a tua oração. No outro dia eu fui lá na casa daquela senhora, bati palmas lá, né? E é interessante, né? Porque sempre que eu conto essa história no Brasil, as pessoas entendem claramente o que é bater palma na porta de uma casa, né? Mas eu fui contar essa história lá no Azerbaijão, o povo bateu palma na porta da casa, como assim, né? Que eles não existe nada disso, isso é bem brasileiro esse negócio. Bati palma lá na porta, a senhora saiu sozinha, sem ninguém levando ela. E ela estava andando, ela veio assim na minha direção e falou assim, foi você que veio orar por mim ontem aqui, Deus ouviu aquela tua oração. E eu pensando assim, não, Deus não ouviu aquela oração. Deus ouviu aquela tua oração, porque olha, era de madrugada, meu olho começou a irritar, eu fui no banheiro, e eu comecei a lavar o meu olho, lavar, de repente eu percebi que meus olhos estavam enxergando, eu estava vendo. E eu trouxe, e agora eu estou aqui, e ela assim, toda feliz, ela falou assim, você disse que ia vir aqui para trazer o estudo, eu trouxe a minha filha, meu genro, meu não sei o quê, eu entrei na casa dela, estava todo mundo lá sentado. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu sentei, todo mundo querendo saber quem que era aquele que tinha orado por ela e que tinha curado a mãe, a tia, a avó. E estava todo mundo ali. Eu me lembro de começar a fazer um estudo, eu ia fazer um estudo, minha estratégia era fazer um estudo do filho pródigo. Eu me lembro de só ler o texto. Eu li o texto, estava todo mundo assim, então eu falei, quem quer entregar a vida para Jesus? Todo mundo, eu quero entregar minha vida para Jesus. Sabe, a gente só experimenta os milagres de Deus, o poder de Deus, quando a gente ousa pular do barco, quando a gente ousa crer que Ele faz, Deus tem me surpreendido de diversas formas. Eu poderia falar vários testemunhos, aí eu entraria no assunto de missões, né, porque não dá para fugir muito, de como Deus tem sustentado a obra missionária. E muitas vezes não ter dinheiro para nada e orar, Deus, eu preciso de 12 mil reais para fazer esse projeto acontecer. Uma semana Deus dá 12 mil reais. Falei, Deus, a situação está dificílima ali, Senhor, eu preciso. Deus dá exatamente o que precisa. Deus, o que eu faço com essa situação? Deus agir. Eu ia em lugares, gente, de vários lugares na Índia, na África, de testemunhos dos nossos plantadores de igreja, daquilo que Deus está fazendo nesses lugares. De pessoas que têm sido curadas, pessoas que têm ressuscitado. Eu estava na Índia, isso já faz uns 2, 3 anos, um pouco antes da pandemia, eu estava lá visitando uma das igrejas plantadas por uns nossos plantadores de igrejas, e eu estava lá numa casa bem simples, calor, né? Não tinha câmera, não tinha nada, sabe? Uma igreja bem pequenininha. E aí tinha um momento lá dos testemunhos, que é bem comum lá na igreja, lá na Índia. E aí o pastor lá, o plantador de igreja, falou, tem testemunho, levanta. Aí uma pessoa levantou e falou, eu orei pela minha vizinha e ela foi curada. Aleluia, glória a Deus, pode sentar. Eu fui lá e falei não sei o quê, e Deus respondeu a minha oração. Aleluia, glória a Deus, pode sentar. E cada um na igreja levantava e falava um testemunho daquilo que Deus estava fazendo na vida deles. E aí eu só observando, meu Deus do céu. E aí levanta uma senhorinha e ela fala assim, eu fui lá orar, né, visitar ali o hospital e cheguei lá para orar pelas pessoas, um menino tinha morrido, a família estava chorando, aí o médico estava lá conversando com eles, consolando, eu fui lá e falei assim, viu, posso orar pelo teu filho? Aí eu falei assim, não, mas o nosso filho já morreu. Eu falei assim, não, mas o meu Deus é Jesus. E ele ressuscitou pessoas, e ele mesmo ressuscitou. Então eu não sei, né? Vai que ele ressuscita o teu filho também. Então eu posso orar por eles? E o médico não queria de jeito nenhum deixar eu orar, mas os pais brigaram com o médico, deixaram, eu fui lá, coloquei a mão na cabeça do menino e falei, Deus, em nome de Jesus, traz de volta o espírito dessa criança agora, em nome de Jesus, levanta. E a criança levantou. Ela levantou e a família, os pais, e agora eu estou fazendo estudo bíblico com os pais. É isso, aí todo mundo, glória a Deus, aleluia, pode sentar. Próximo testemunho.
E eu estava ali do lado, pensando, meu Deus do céu. Quando eu leio o livro de Atos, eu vejo a mesma história daquilo que tem acontecido em várias igrejas, em lugares como esses. Lugares como esses. E sabe, queridos, se a gente voltar a entender a realidade da batalha espiritual a qual nós estamos envolvidos, a realidade daquilo que Deus quer e pode derramar sobre as nossas vidas para realizarmos a sua missão, porque a missão não é nossa, a missão é de Cristo. Nós somos cooperadores da missão de Cristo nessa terra, de dizer, Senhor, faz através de mim a sua vontade. Ele faz. Mas para isso nós precisamos tomar posse, assumir essa responsabilidade de lutar, de ir junto. Paulo ele vai dizer aqui, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, a primeira coisa aqui que ele vai dizer, né, nessa questão da armadura, duas coisas aqui que são interessantes, né, de ressaltar. Primeira é que ele vai falar que é preciso que você se vista de toda a armadura. Ali no grego é uma palavra só, panoplion. E panoplion, ela é uma palavra que não se refere a uma armadura normal, uma armadura de um soldado romano normal. Paulo aqui está usando um termo que era um termo técnico, inclusive, utilizado para as armaduras dos oficiais. Porque a palavra para a armadura de soldado normal seria elekoi. Mas ele não usa aqui, elekoi aparece em outros textos, mas não aqui. Então, o que ele está dizendo? Né? A panóplia, que tem esse sentido de ser toda a armadura, mas ela é toda a armadura do oficial. Qual que é a diferença? A diferença é que um soldado normal, ele não tinha autoridade de vida ou morte sobre as pessoas. Ele tinha que obedecer o seu oficial. Mas o oficial, ele tinha poder de representante de César onde ele estivesse, porque ele tinha o brasão imperial, ele tinha o brasão do imperador. Então, onde estivesse uma pessoa vestido da panóplia romana, ele era um representante de César. Então, se você fizesse alguma coisa errada, ele poderia julgar você e você ser condenado, porque ele era um oficial romano. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim, vista a sua roupa, a sua armadura de oficial. Em outro texto, Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Aonde nós estivermos, nós somos representantes de Cristo. Aonde eu vou como Cristo. E, aliás, isso é muito importante para a gente lembrar o verdadeiro significado daquilo que Jesus diz quando ele fala para nós pedirmos algo no seu nome. Paulo aqui está falando, é a mesma referência. Porque quando Jesus fala que vocês ainda não pediram nada no meu nome, ou tudo aquilo que vocês pedirem no meu nome, o Pai vai dar, é justamente nesse sentido de eu me colocar no lugar de Cristo quando eu oro e falo com Deus. Porque se Cristo morreu na cruz no meu lugar, não é? Se Jesus morreu na cruz no meu lugar, eu morri na cruz com Cristo, então agora quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo de Deus como Cristo. Eu me aproximo em nome de Cristo. E é por isso que a gente precisa mudar um pouquinho o nosso uso da palavra em nome de Jesus, porque muitas vezes a gente usa o nome de Jesus como se fosse um amuleto. Né? E fala assim, não, em nome de Jesus está repreendido, em nome de Jesus, e vira meio que um amuleto o negócio, né? Que eu ponho ali e eu termino, e parece meio que viciado, né? Eu faço oração e tem que terminar, em nome de Jesus. Mas não é isso, a ideia é que eu oro em nome de Jesus. A ideia é que quando eu me aproximo de uma batalha, na maneira como eu entro no mundo em trevas, eu entro em nome de Jesus. Quando eu vou para as lutas aonde eu estiver, eu vou em nome de Jesus. Se você for no seu próprio nome, se você for na força do seu próprio poder, você vai perder. Mas se você for vestido com a panóplia que tem o selo real de Jesus Cristo, não tem como você perder.
se você for na autoridade de Jesus, se você for como um representante de Jesus, não tem como você perder. Não tem como. Por isso, você precisa assumir, entender esse papel real que você tem diante do mundo. Ele vai dizer: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra esses seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Primeira coisa que ele vai dizer aqui sobre o uso dessa armadura é para defesa, é para a gente estar pronto para se defender das ciladas do inimigo. Ciladas aqui, ele usa uma palavra que é metodeia. É como se fossem armadilhas, estratégias. A ideia de metodeia, né, no grego, é esse esquema, é uma estratégia que o diabo está fazendo para poder te derrubar. Essa é a ideia do que ele está dizendo. É uma cilada, né? É uma armadilha que ele está montando para te fazer cair. Satanás faz isso, a gente vê desde Gênesis capítulo 3, né? Quando a serpente se aproxima de Adão e Eva com uma cilada, com uma armadilha para fazer Eva comer do fruto proibido. Né? E Adão também. E ali o esquema que ela monta, uma mentira, né? A primeira pessoa que contou, a primeira fake news foi a serpente, né? Claro que se você comer, você vai ser igual a Deus, né? E aí começa toda a bagunça. A armadilha que Satanás monta contra Jesus, por exemplo, na tentação no deserto, só que Jesus não cai na cilada. Jesus, ele percebe a armadilha por trás de cada convite da serpente ali, de Satanás, no deserto. Quando Pedro, um pouco antes de Jesus ser preso, Jesus fala assim: olha, Satanás vai te peneirar e você vai cair na armadilha que ele vai montar. Você vai cair no negócio, porque você vai me negar 3 vezes. Então, são armadilhas que Satanás vai armando para tentar derrubar a gente, e não apenas derrubar a gente, mas nos prender. E aí entra uma outra palavra que o apóstolo Paulo não usa aqui em Efésios 6, mas ele usa em outros textos, que é a palavra laço. Lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo vai usar essa palavra, dizendo que muitas pessoas estão presas no laço do diabo, porque justamente caíram na sua armadilha. E ela está nesse laço e ela não consegue se libertar mais. Que laços são esses? São os laços do pecado. São os laços da iniquidade. São os laços a qual Satanás domina sobre a vida da pessoa e ela não consegue se livrar mais deles por força própria. Não consegue. É impossível que a pessoa se livre desses laços por força própria. Eu me lembro de uma vez que Satanás montou uma armadilha para mim, né? E eu me lembro alguns anos antes de conhecer a Eridan, minha esposa, e eu, solteiro, tinha acabado um relacionamento com uma outra menina lá, e eu me lembro que eu estava muito, muito triste, né? Se você já terminou um relacionamento assim, você fica, né, de fossa. Eu estava lá no meu trabalho, trabalhava com tecnologia, estava triste vários dias, e eu me lembro que o pessoal lá do trabalho não tinha ninguém que era crente. E todo mundo vinha com alguma ideia, né, de povo que não é crente. Falou assim: não, você tem que esquecer essa mulher, né? E vinham com aquelas ideias malucas de como você esquecer a mulher. E 90% do povo que trabalhava comigo era homem, né? E eu falei: não, para com isso, deixa para lá. E eu me lembro que naquela semana que eu estava de força, né, como a gente fala, tinha começado a trabalhar no financeiro uma moça bonita, uma moça alta, loira, e aí naquela semana os meus amigos estavam falando: você tem que esquecer essa menina. Eu falei: me deixa aqui tranquilo. E aí eles falaram assim: vamos comer uma pizza hoje depois do trabalho. Vamos, então tá bom, vamos lá, vamos todo mundo lá, então vamos todos. E aí nós fomos todos comer pizza.
E eu, cego pela minha tristeza naqueles dias, né, não percebi o esquema que eles estavam todos armando. Comemos pizza, um amigo lá do trabalho falou assim, não, eu preciso ir embora, né, eu tenho que ir logo, está aqui a minha parte da pizza. Outro, eu também preciso ir embora. Oh, poxa, eu não vou poder levar a fulana. Poxa, Eliezer, você pode levar ela para casa porque ela está sem carro. Aí eu, tá bom. E todo mundo saiu, me deixaram sozinho com ela. E aí eu, tá. E ela ficou assim meio sem jeito, né, e eu também. Mas, não, tá bom, então, não, eu vou te levar onde você mora. Não, eu moro lá, não sei aonde e tal. Aí foi, né, entrei no carro, ela foi no carro. E aí foi entrar no carro, ela olhou para mim e disse assim, olha, você terminou um relacionamento, né? Eu tô sabendo e tal. Melhor forma de você esquecer um amor é você ter outro amor. Na hora, ela não me deixou nem responder. Ela me agarrou ali no carro e me beijou. Aí você pode me condenar, né? Porque eu estou confessando meus pecados aqui, né? Se uma mulher feia te beija, é muito fácil, você sai para lá, né? Mas quando é uma bonita, meu amigo, é complicado, né? E aí ela beijou, e o problema, eu gostei. Essa é a característica da armadilha. Você gosta da armadilha. E aí ela falou assim, vamos lá para minha casa. Vamos lá para minha casa. Aí eu, para onde? Viu, eu vou te deixar na tua casa. Aí eu falei, vamos lá na minha casa, não tem ninguém lá na minha casa. Aí ela foi, e ela olhando, eu falei assim, Deus do céu, o que eu vou fazer? Não, vai aqui reto, vira à direita, vai para lá. E eu assim, meu coração lá na boca, eu orando, e falando assim, Deus, se o Senhor não me ajudar, eu vou subir no apartamento com ela. Porque Deus, olha essa mulher. Deus, Senhor, me ajuda, Senhor Deus. E Deus falando assim, eu tenho outro plano para a tua vida. Você sabe o plano que eu tenho para a tua vida. Eu falei, mas Deus, e agora? E eu, não olha para o lado, olha para frente. Não, vira aqui e tal, minha casa é ali, vamos lá. Eu parei o carro na mesma hora. Não, pode descer aqui. Não, amanhã a gente conversa no trabalho. Não, amanhã a gente conversa no trabalho. Ela saiu do carro. Ela foi, eu falo assim, né, José do Egito, sabe? Quando a mulher lá agarrou ele pelo menos pôde correr dela. Eu não tinha para onde correr. E aí ela saiu, e aí no outro dia eu falei para ela, viu, você me entendeu totalmente errado, não quero nada com você, por favor, né, não tenho outros planos para a minha vida. Mas eu vi assim, uma armadilha. E como é que Satanás preparou uma armadilha no momento que eu estava mais vulnerável? Porque eu estava vulnerável. Satanás, ele muitas vezes ele vem nos momentos de maior vulnerabilidade que a gente tem em alguma área. Quando que Satanás chegou para Jesus e disse, transforma essas pedras em pães? Quando ele estava com fome. Então a gente tem que estar atento, porque Satanás ele arma armadilhas. E meu amigo, quando a gente cai, aí a gente está num laço. E ele prende. Eu conheço várias pessoas que caíram em laços. Graças a Deus, Deus me protegeu. E ele me deu força para dizer não. Né? E 2 anos, mais ou menos, 3 anos, eu conheci a Eridan. Né? Glória a Deus, Deus me deu uma preciosidade. Agora, e se eu tivesse caído, será que Deus teria me presenteado com a esposa que Ele me deu? Quantas pessoas ficam presas em laços por causa de um deslize, de uma coisinha? Tem gente que fica anos tentando se livrar de um vício, não só um vício de drogas, porque usei uma vez, eu queria ver como é que era, e agora eu não consigo mais me libertar. Eu comecei a fazer isso e de repente agora me tornei preso nisso. Quantas pessoas estão presas em relacionamentos, em vícios, em dívidas, em tantas coisas, porque tomaram uma decisão errada em um momento. Por causa de uma decisão errada, a pessoa se prendeu num laço que prende em outro laço, e Satanás está ali dominando a vida da pessoa e ela não consegue sair daquilo. É só uma obra sobrenatural de Deus para arrancar a pessoa dos laços de Satanás. Por isso que nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo de Deus que pode fazer. E quando ele vem, ele muda tudo.
Eu me lembro de uma vez caminhar com um casal, e o casal veio falar que várias coisas estavam acontecendo na vida deles, estava difícil, e eles não sabiam o que eram, eles achavam que era alguma coisa espiritual. A esposa estava mais dizendo isso, o marido estava acompanhando ela, e não, a empresa nada deu certo, nosso relacionamento como casal também não está bom, e nós estamos com dívidas, e não, vamos orar, e vamos caminhar. Comecei a fazer um discipulado, um processo de libertação com eles. E aí eu falei assim, olha, você precisa jejuar, porque o marido, ele falou assim, não quero mais saber disso, eu não acredito nisso, não acredito em nada da igreja, não acredito mais na ação de Deus. E a esposa, ela continuou ouvindo, ela falou assim, não, eu quero ver o que está acontecendo, por que a nossa vida está desandando tanto? Eu falei assim, olha, vamos jejuar e vamos orar. Deus tem poder para trazer a luz. E ela começou a jejuar. Gente, eu acho que ela jejuou uns 2, 3 dias. Ela estava andando no centro de Curitiba, quando ela chega num ponto de ônibus, ela foi pegar um ponto no ônibus, quem que ela vê no ponto de ônibus agarrado com uma outra mulher? O marido. O marido com uma outra mulher. E aí naquele dia, ele viu, ela viu, ficou claro qual era o problema do que estava acontecendo na vida dos dois. Ele estava escondendo, ele estava traindo ela há muito tempo. Naquele dia, Deus permitiu que ela enxergasse e visse tudo o que estava acontecendo. O homem veio, naquela semana, ele veio conversar comigo na igreja. Ele não estava indo há mais ou menos uns 2 meses, não estava mais indo, não queria mais conversar comigo. Mas naquela semana ele veio. E aí ela veio também, só que agora ela veio falando assim, eu quero me divorciar. E aí ele veio e falou assim, não, eu não quero, eu pisei na bola. Eu estou tentando terminar esse relacionamento já faz meses e eu não consigo. Eu falei assim, por isso Deus não pode abençoar. Deus não pode abençoar teu casamento, teu relacionamento com as pessoas, tua empresa, teus negócios, porque você está vivendo uma vida em pecado. Deus não pode abençoar aquilo que Ele já amaldiçoou. Está na Bíblia, Deus amaldiçoou o adultério. Deus não pode abençoar. Então você precisa romper. E, graças a Deus, ela perdoou ele largou a ex, mas ele estava preso num laço, com uma mulher que ele não queria mais, mas a mulher estava chantageando. E, na verdade, foi uma libertação quando a mulher viu. Porque daí a mulher lá, a amante, não tinha mais nada para manipular ele. Ele deixou ela de lado. Começaram um processo de tratamento. Ela perdoou ele. E os dois restauraram seu casamento. Restauraram a sua vida. Sabe, se a gente não colocar a nossa vida em ordem diante de Deus, Deus não pode abençoar. A gente precisa organizar, colocar tudo isso diante do Senhor. E aí ele vai dizer aqui, né, eu quero terminar com essa, a gente não vai entrar em todos os detalhes, mas ele vai falar que nós podemos, assim, ficar firmes contra essas ciladas, porque a nossa luta não é contra seres humanos, ou seja, não é contra o teu marido, não é contra a tua esposa, não é contra o teu vizinho, não é contra o teu chefe, não é contra eles. A nossa luta é contra os poderes e autoridades. Então, no grego ali, ele vai falar, né, é contra os arques, os principados. Os principados, se a gente fizesse aqui um estudo sobre esse termo, a gente ia ler Daniel, capítulo 9. Quando o profeta tem uma visão de um anjo que vem para ele está orando ali por Israel, orando, né, por toda a situação ali do cativeiro babilônico, e um anjo vem para Daniel, e ele fala assim, olha, Deus ouviu a tua oração desde o primeiro dia. Daniel estava orando por 21 dias. Mas o príncipe da Pérsia me segurou, ele me impediu de vir. Então, quem é esse príncipe da Pérsia? Ele está falando desse ser angelical que dominava sobre a Pérsia. E aí, nesse mesmo capítulo, ele vai falar sobre o príncipe da Grécia, um outro ser angelical, um demônio que dominava sobre a região da Grécia, que estava em batalha, impedindo que o anjo viesse trazer a resposta. Mas aí ele fala assim, que o anjo Miguel, o príncipe sobre Israel, que é o anjo Miguel, veio. Então, o que ele está dizendo lá em Daniel 9? Ele está dizendo assim, uma batalha espiritual que está acontecendo ali e que Daniel nem sabe que estava acontecendo, que está acontecendo entre principados. Então, a gente não vê, a gente não sabe o que está acontecendo, mas nós estamos em meio a uma guerra espiritual, onde principados, anjos,
demoníacos lutando contra anjos do Senhor, estão tentando, estão se opondo, né? Satanás está se opondo à ação sobrenatural de Deus sobre esse bairro, sobre as nossas casas, sobre o nosso país. Quando a gente vê a divisão que está acontecendo, por exemplo, no nosso país, no sentido da política, no sentido da verdade, dos valores, nós vemos que Satanás está, sim, se opondo a várias coisas, aos valores do reino de Deus. E ao invés de lutarmos essas lutas com as armas humanas, que é a arma lá do Facebook, sair xingando todo mundo, ou a arma humana de começar a acusar e fazer, né, uma campanha política, porque a solução é o partido X ou o partido Y, ainda que sim, Deus possa usar algumas dessas coisas, o método de Deus é o espiritual. É somente que quando entendemos que a nossa luta não é contra o fulano ou o beltrano, mas sim contra Satanás, que está acima, manipulando todos os lados e tentando destruir as vidas das pessoas aqui no Brasil, tentando destruir a vida das pessoas no nosso bairro. A nossa luta é contra principados, é contra seres espirituais que manipulam e colocam seus valores goela abaixo na nossa sociedade. Através de valores culturais que vêm da televisão, através de valores culturais que vêm do comércio e diversas formas que fazem com que a gente assuma, a gente se aproprie de coisas que são, na verdade, valores demoníacos, de maneira que a gente não pode mais nem falar o que é o verdadeiro, porque aquilo que é inverdade, aquilo que é do reino de Satanás, aquilo que é do reino das trevas, está sendo imposto de cima a baixo para nós, porque ele é o príncipe que está reinando nesse lugar. E se você falar algo que seja contrário aos valores que ele quer que você viva, você não é bem-vindo. E aí tem muitos crentes que estão baixando a cabeça aos valores do principado, que está colocando os seus valores aqui. E nós precisamos entender que nós fomos chamados para uma batalha espiritual. Não é contra o fulano, não é contra o beltrano, não é contra o meu amigo, não é contra aquele cara que é do partido oposto do meu, não é contra aquela pessoa que tem uma opinião política diferente, não é contra aquela pessoa que tem valores morais totalmente diferentes de mim, não é. A minha guerra, a minha batalha é contra Satanás, que está manipulando tudo isso. E eu preciso ter ciência disso. Meus irmãos, chega de ficarmos em divisão. Chega de brigarmos por coisas pequenas. Chega de brigarmos. Nós precisamos nos unir com um foco. O nosso verdadeiro inimigo é Satanás. E ele está muito feliz com a polarização que tem no nosso país. A nossa guerra é contra potestades, contra os poderes desse mundo. E a palavra poderes, potestades, significa aqueles que têm autoridade. E eles têm autoridade porque lhes foi dada autoridade. Por que são potestades? Porque alguém deu autoridade para eles. E quem deu autoridade? Nós. Nós demos autoridade. Quando Satanás leva Jesus no alto do monte e mostra os reinos, ele diz assim: se você me adorar, eu dou para vocês, porque eles são meus. É petulância, né? Mas Satanás estava falando a verdade. Ele é mentiroso, mas naquela hora ele estava falando a verdade. Os reinos eram dele. Por quê? Porque eles foram dados a Satanás. E na nossa sociedade, a nossa sociedade tem se rendido a Satanás. Tem dado autoridade a Satanás. Dizendo para ele, venha e faça. E nós ligamos a televisão e vemos o que ele está fazendo. O Brasil é um dos países com o maior índice de assassinatos do mundo. É um dos maiores índices de aborto do mundo. Nós temos índices terríveis no mundo inteiro. Eu estava lá no Líbano, na fronteira com a guerra da Síria, vários sírios fugindo da guerra. E eu falei para vários sírios, viu, vou levar vocês para o Brasil, vocês são refugiados, vamos dar um jeito. Ele falou assim, não, muito violento lá. O cara perdeu o pai dele na guerra, o tio dele na guerra, viu um monte de cena e ele está com medo de ir para o Brasil. Falando verdade. E não foi um não, foram vários. Eu falei, não, eu prefiro ficar aqui no Líbano, porque o Brasil é mais perigoso. Gente, nós precisamos orar para Deus mudar isso no nosso país.
para Deus mudar essa característica de corrupção, essa característica de violência, esse espírito de prostituição que tem no nosso país. Tudo se vende com sexo. Liga a televisão, tudo se vende com uma mulher seminua. Não é verdade? É carro, é bebida. Gente, por que o nosso país ele está tão envolvido por valores demoníacos, tão fortes que permeiam toda a área da nossa sociedade, a gente nem vê. Nem vê. Você pega, eu vivo isso direto, porque como eu estou sempre indo para lugares dos nossos campos missionários, eu fico 20 dias, 30 dias às vezes, eu me desintoxico do Brasil, né? Quando eu volto para o Brasil, eu levo choque de volta, já no aeroporto. Porque existem valores muito fortes na nossa sociedade, vendendo isso, vendendo promiscuidade o tempo todo, vendendo violência o tempo todo, vendendo isso. Nós temos muitas coisas boas, sim, né? Mas esses valores demoníacos que estão presentes e a gente não percebe. Queridos, nós precisamos lutar essa batalha em todos os frontes possíveis. Não deixe Satanás dominar a tua televisão. Não deixe Satanás dominar o seu entretenimento. Não deixe Satanás ter domínio sobre você. Se você caiu em alguns laços e ele já tem prendido você, busque do Senhor o poder e a salvação, a libertação, para que ele te tire disso. Ele pode fazer. Eu quero nessa noite terminar dizendo o seguinte: Deus já nos deu todas as armas que nós podemos e precisamos usar para vencer. Paulo vai falar aqui verdade, justiça, o capacete da salvação, a espada que é a palavra de Deus, o escudo da fé. Mas para isso a gente precisa usar. Para isso a gente precisa confiar em Deus, crer em Deus, buscar o Senhor, andar no Espírito, como eu falei no início, se empoderar do Espírito de Deus. Senão a gente vai perder. Talvez você já esteja perdendo. Talvez você já perdeu algo. Talvez você já perdeu alguém da sua família. Talvez você já perdeu relacionamentos. Talvez você já perdeu coisas valiosas que você gostaria de voltar atrás, mas você não consegue. Talvez a sua vida espiritual não é mais a mesma, porque você caiu em laços e você não consegue voltar lá atrás. Talvez você já pisou na bola. E hoje eu quero convidar você a vir novamente diante do Senhor e dizer: Deus, eu estou aqui. Me tira hoje desse laço. Me tira hoje dessa cilada. Senhor Deus, me revista novamente com a armadura do Senhor, para que eu possa vencer as batalhas. Ah, Deus, abre os meus olhos para que eu possa enxergar as batalhas espirituais que estão sim ao meu redor, para que eu possa vencê-las no teu espírito, não na minha carne, no poder do teu espírito, para que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Deus pode fazer um milagre na sua vida e pode fazer milagres através da sua vida, mas Ele não pode fazer, Ele não vai fazer se você não se render a Ele e não buscar a Ele com fé. Como diz Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como você andar no Espírito. Sem fé não tem como você lutar essa batalha. Sem fé, você vai perder. Se é que você já não tem perdido. E hoje eu quero convidar você a assumir novamente a postura de andar pela fé. Como o apóstolo Paulo fala que o justo viverá pela fé, andará pela fé, de dar passos de fé até aqui na frente. Como passos iniciais, dizendo assim: Deus, esses passos de fé que eu dou agora diante do Senhor, são os primeiros passos que eu quero tomar pelo resto da minha vida. De fé andando ao seu lado, em batalha, em guerra sim espiritual contra todas as coisas que tentam destruir a minha vida. Ah, Senhor, eu sou o marido, eu sou o homem da minha casa, eu sou o guardião da minha família, eu vou me colocar em batalha pela minha esposa, pelos meus filhos.
Ah, Senhor, eu sou a esposa, aqui eu sou a mãe, então eu vou entrar em batalha pela minha casa, como guardiã da minha família. E eu hoje assumo, Senhor, porque eu não tenho lutado, eu não tenho orado, eu não tenho buscado, eu tenho deixado sim que Satanás tenha dominado sobre áreas da minha família, mas hoje eu quero dizer, chega. Talvez você tenha lutado, mas você não tem lutado pelas pessoas ao redor. Talvez Deus já te chamou a atenção para batalhas espirituais que você precisa entrar com relação a pessoas que estão perto de você. Pessoas no teu trabalho, pessoas talvez que estudam com você, talvez vizinhos seus, que Deus quer que você entre nesse mundo de trevas, para que você seja diferença, seja luz no meio daquele lugar, para que você possa lutar as batalhas e trazer essas pessoas a Cristo. Se Deus está falando hoje ao seu coração, chamando você a assumir uma nova postura e dizer, Deus, eis-me aqui, eu quero lutar. Eu quero sim me revestir da armadura do Senhor. Eu quero convidar você a vir aqui na frente para eu orar por você. Amém. Se alguém aqui talvez entrou hoje, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, quero falar com você. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você está em grande perigo. Porque sem Jesus, eu e você, qualquer um de nós aqui, sem Jesus, está condenado. Só tem um jeito de nós sermos protegidos, sermos salvos do inferno, do pecado e de Satanás. É quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Se tem alguém hoje aqui que não entregou a sua vida a Jesus, mas que quer hoje entregar e dizer, Jesus, eu confio no Senhor, eu entrego a minha vida, me salva, Senhor Deus, me protege. Porque sabe, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Satanás não pode mais tocar na gente. Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, eu também quero convidar você aqui a vir aqui na frente para orar por você. Não deixa isso para um outro momento. Hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós sabemos, Deus, que não há outro nome a não ser o seu. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. E em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui na frente. É em nome de Jesus, derrama sobre cada um deles do teu Espírito, Senhor Deus, do teu Espírito Santo, ó Pai. Derrama de mais do teu poder, mais e mais da tua presença, ó Deus. Enche, Senhor Deus, como o apóstolo Paulo falou, Deus, empodera no teu Espírito, Senhor, para que possamos, Senhor Deus, todos nós sair daqui cheios da sua presença, ó Pai. Cheios e transbordantes do teu Espírito Santo, para lutarmos as batalhas do Senhor, no Senhor, ó Pai, na autoridade do seu nome, e que em nome de Jesus, os principados, as potestades, Deus, os espíritos malignos, ó Deus, possam, Senhor Deus, serem repreendidos em nome de Jesus. Que Satanás não tenha autoridade nenhuma sobre as nossas vidas. Deus, dá-nos discernimento para enxergar, ó Deus, quando nós estivermos em batalha, para que nós possamos ver as artimanhas, as ciladas de Satanás, para que nós não caiamos nelas. Dá-nos força, Senhor Deus, para cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, a enfrentar as dificuldades lá de fora. Dá poder, ó Deus, dá sabedoria, para que possam enxergar, Senhor Deus, os caminhos, o caminho que o Senhor quer que cada um deles esteja caminhando. Ah, Senhor Deus, eu peço ao Senhor o sobrenatural. Eu peço ao Senhor, Pai, que milagres sejam realizados na vida deles. Que milagres, Senhor Deus, totalmente
sobrenaturais acima, Senhor Deus, daquilo que a gente pode pensar ou imaginar, que o Senhor possa fazer na vida de cada um. E em nome de Jesus, Senhor Deus, se alguns dos meus irmãos ou irmãs aqui, que caíram no laço e que foram presos, Senhor Deus, por essas ciladas de Satanás, em nome de Jesus, eu quero declarar agora: Satanás, você não tem mais autoridade nenhuma na vida deles. Não tem. Em nome de Jesus. Nós ordenamos que vocês saiam agora, em nome de Jesus. Saiam. Nós declaramos no nome do Senhor Jesus o perdão a todos os pecados, no nome de Jesus. Ah, Senhor Deus, que cada um possa ouvir aqui, Senhor, como o Senhor falou para aquele paralítico, levado por 4 homens naquela casa, como o Senhor falou para aquele paralítico, que cada um aqui possa ouvir o Senhor também dizer: os seus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Ah, Senhor, abençoa, usa, em nome do Senhor Jesus.